Você já ouviu falar sobre o batismo no Espírito Santo? E línguas estranhas, mito ou verdade? Será que podemos vivenciar as línguas estranhas? Então, como falar essas línguas estranhas? Necessariamente precisamos falar em línguas estranhas para testar o batismo no Espírito Santo? Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos iniciando mais um vídeo semanal e nesta semana iremos falar sobre as manifestações do Espírito Santo. Tem nossa leitura bíblica classe em Atos 2, do versículo 1 ao 6 e 1 Coríntios 12, do versículo 1 ao 7. Meus queridos, meu desafio é chegar aos 100 inscritos até o fim do ano. E para alcançar isso, preciso do seu like e da sua inscrição. Diga-me o que vocês gostariam de ver aqui no canal. Comentem aí e vamos participar. Que Deus te abençoe nessa semana. Vamos ver o que essa lição tem para nos ensinar hoje. Hoje iremos tratar um assunto que tem levado muitas discussões entre os crentes, as manifestações do Espírito Santo. E focaremos hoje no batismo do Espírito Santo e os dons espirituais. Essa aula não tem o propósito de exaltar uma igreja e menosprezar a outra. Eu acredito no uso e uso os dons, mas isso não me coloca em outro patamar espiritual dos crentes denominados tradicionais. A abordagem de hoje nos mostrará um estudo sobre o Espírito Santo, não como pessoa, pois já estudamos este tema na lição de número 5. Os irmãos podem acompanhar, que essa lição também está gravada lá, procurem lá, desse trimestre, mas sobre a sua atuação do mesmo do livro de Atos e as explicações do apóstolo Paulo sobre o referido tema. Teremos e veremos alguns temas polêmicos que há muitos anos separou a igreja, a tornou totalmente contrária à ação ou movimento pentecostal. Logo, o nosso dever é explicar a diferença entre pentecostal. Quem são os pentecostais? Os que acreditam na manifestação através das línguas estranhas, e as tradicionais, que não acreditam nas manifestações do Espírito Santo com a evidência de línguas estranhas. Eles acreditam na manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo é o poder que opera na igreja, mas não com a evidência de falar em línguas estranhas. Que este dom não é para nós, mas temos que respeitar. Por exemplo, tem muitos que se referem à igreja presbiteriana como sorveteriana, chamada de gelada. Mas a igreja é universal para todos. Ele não está só em denominações. Deus, Cristo, o Yeshua, não está só em denominações, só em uma denominação. Então, não estamos aqui para valorizar umas e desvalorizar outras. Acredito que assim como nós já vimos naquela lição anterior, que a palavra católica é universal, e o nosso Senhor, ele está em todas as igrejas. Então, vamos ver o tópico de número 1, a descida do Espírito Santo. Ponto 1, a experiência do Pentecostes. A experiência do Pentecostes foi única e singular. Única no aspecto que essa festa não acontecia há séculos. Foi a primeira vez que algo diferente aconteceu. O texto de Mateus 3, versículo 11, e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de lavar as suas sandálias, e eu vos batizo com o Espírito Santo e com fogo. Realmente, há diversas interpretações para esse texto, mas quero salientar a expressão fogo, ela tem sido muito mal interpretada no meio pentecostal. Fogo não é movimento cair no espírito ou algo do gênero, mas sim uma purificação. Como um cristão, é o nosso dever estudar, entender, aprofundar em tudo que se diz a respeito da Bíblia, aos detalhes que nela existe do Yeshua. Então nós ouvimos muitas pregações de pessoas falam assim, Deus vai batizar você com o Espírito Santo e com fogo, receba aquela coisa toda. Então aqui o fogo não tem nada a ver com um sapato de fogo, com um terno de fogo, um cajado de fogo, não tem nada a ver com isso. Todas as interpretações que eu achei, que eu procurei de teólogos, de livros, aqui estava se referindo à purificação
ou até mesmo o fogo de condenação. É só você ver o contexto. Ver o contexto que você vai entender tudinho. Primeiro João Batista está pregando ali, João Batista está falando sobre o arrependimento, arrependei-vos, falando sobre aquilo ali, pregando aquilo ali todo. Aí depois ele vai, vamos ler aqui o contexto. Versículo 10. E também agora está posto o machado e a raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então já estamos falando de duas árvores. Uma árvore que produz bons frutos e a árvore que produz maus frutos. E ele está falando que a árvore, produz e lança, pois bom fruto é cortado e lançado no fogo. E também agora está posto a machado e a raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, então as árvores que não produzem bom fruto, vai ser cortado e lançado no fogo. Então aqui é o contexto, é o versículo 10. Aí vem no versículo 11 que nós vemos. E em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de levar as suas sandálias. Eu vos batizo com o Espírito Santo e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É o versículo 12, para não entender melhor. Em sua mão tem uma pá. Imagina a cena, querido. Ele tem uma mão, ele tem uma pá, e limpará só ele e recolherá no celeiro. Então, na sua mão ele tem uma pá, ele vai lá no celeiro, ele vai recolher o seu trigo e queimará a palha com um fogo que nunca se apagará. Então, que pelo contexto, nós estamos vendo aqui que o fogo não tem a questão assim, de sapatinho, não tem aquela questão que é pregado hoje no movimento dito também como neopentecostal, né? E no século desde o começo, no versículo 2, João Batista se arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, porque este é anunciado pelo profeta Isaías. Então aí João Batista pregando palavras assim, fortes mesmo, chamando os mestres da lei que tem de cobra. Então aqui não tem um sentido nesse sentido de fogo. Nós acreditamos que esse fogo que é falado é um batismo de purificação ou até mesmo de condenação, porque também ele está falando aqui de um fogo que nunca se apagará. Com essas duas interpretações que eu vi de teólogos. Mas uma que eu com certeza não é, que é muito pregado hoje pelos pregadores, é falando que esse fogo é o fogo de aquele que é batismo com fogo, aquele que sapatinho de fogo, aquele reteté, não tem nada a ver com isso. Se for estar ensinando errado nas igrejas. Amém, queridos? Vamos lá então. O ponto de número 2. Batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. Vamos entender então esse versículo então, né? A palavra-chave nesse trecho de Mateus é batismo, que no grego denota mergulho, ou seja, quem vai aparecer é as águas. Então, primeiro, significa o sepultamento da velha vida em contraste com o nascimento de uma nova vida. Alguns entendem que o Espírito Santo realizaria o batismo, mas a interpretação é que o Espírito Santo é o elemento do batismo. Da mesma maneira como a água era o elemento do batismo de João, o Espírito Santo, então, ele é o elemento que batiza. Então, nós temos que ser totalmente mergulhados. Quando João batizava nas águas, a palavra batismo tem um sentido de imersão, totalmente conversa, assim como nós falamos. Então, assim também é o Espírito Santo. Quando há uma nova vida, quando nós somos totalmente entregues ao Espírito Santo, o novo na vida, então o batismo do Espírito Santo tem relação com isso, de uma nova vida. O batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o elemento do batismo, ele vai te tomar por completo, uma imersão. Então aqui, segundo o nosso autor aqui da revista, ele coloca que existe no e com, né? Com o Espírito Santo. Mas o que é mais usado nas Bíblias, nas nossas traduções bíblicas, é no, pois dá uma ideia de mergulhar, estar coberto. Então nós devemos ser batizados no Espírito Santo. Amém, querido? Ponto número 3. Os sinais sobrenaturais.
No evento de Pentecostes, ocorreram 3 manifestações sobrenaturais. Primeiro, o som como de um vento. A Bíblia está falando que o som era de um vento, era como de um vento. Segundo, línguas repartidas como fogo. Não eram as línguas de fogo, como fogo. E terceiro, falar em línguas. Todas essas manifestações nos ensinam que Deus sempre irá nos surpreender em sua forma de trabalhar. Outro detalhe é que o que vemos na verdade não é o que estamos vendo. Deus trabalha com a comparação do natural para nós compreendermos o sobrenatural. Porque nunca vamos compreender o sobrenatural que Deus está fazendo em nossa vida. Dizer que o acontecimento foi somente naquele dia naquele momento, é literalmente dizer que o nosso Deus é finito, que ele só pode operar naquele instante, em suas ações. E caímos no ponto da evolução, onde dizem que é preciso o momento e a atmosfera perfeita para o acontecimento em questão. Não tiramos o crédito que o acontecimento marcava e chegava do Espírito Santo, e também da inauguração da igreja. Mas o nosso Deus, ele operou lá no dia de Pentecostes, e ele opera no nosso dia de hoje também. Que algumas igrejas, algumas denominações tradicionais acreditam que aquela manifestação ali foi exclusiva para aquela época, exclusiva para aquele povo. Mas depois nós vamos mostrar ainda que Pedro ainda falava que a igreja seja para os nossos tempos atuais e só vai acabar quando o Yeshua voltar. Então aqui, querido, aqui foi 3 manifestações sobrenaturais. É para que o sobrenatural de Deus, o ser humano não consegue entender com nossos estímulos visuais, auditivos. Ele tenta comparar com algo que nós já conhecemos. Então ele vem falando que eram línguas repartidas como de fogo. Não era línguas de fogo, era repartidas como de fogo. E já é com o vento também. Então assim é o movimento que Deus operou na nossa vida, né? Ele fala aqui, ó, que as línguas no dia de Pentecostes era um som como de um vento. Você já viu o vento, já ouviu o vento passando, aquele barulho assim? Então era assim que os judeus, aquelas pessoas que estavam naquela época ali, viram aquela situação. Eles viram assim como se fosse um vento passando, o som de um vento passando assim. Mas não era um vento, era só como de um vento. E também porque eram línguas repartidas como de fogo, mas não era língua de fogo. Foi o que os estímulos deles conseguiram discernir para aquilo que estava acontecendo, mas era algo sobrenatural que o nosso Senhor estava operando na vida daquelas pessoas que estavam ali. E eles falavam em outras línguas. Isso aqui é forte, querido. Deus ele esteve num encontro sobrenatural com o Senhor naquele momento ali. Então aqui eu quero... Vamos ver qual é o ponto de número 2, a natureza das línguas. Vamos continuar explicando desse evento também. Primeiro, fonte. A fonte das línguas é inquestionável, pois ao estudarmos o texto, observamos que todos entendiam em seu próprio idioma. Logo se tratava de algo sobrenatural, sem questionarmos que ambos falavam línguas diferentes. Como explicar a judeus que sequer tinham estudos em outros poderiam falar diversos idiomas? A língua falada naquela manhã era de origem divina, embora idiomas conhecidos. A expressão outras línguas não se refere às supostas línguas dos anjos. Outras estavam se referindo a idiomas não conhecidos pelas pessoas que começaram a falar naquela manhã. Então, como muitos já falaram que ali ele estava falando língua dos anjos, aqui eu acredito que sejam línguas eles só falaram de outros idiomas. Quer ver? Vamos continuar explicando, depois eu explico melhor. Vamos falar aqui do ponto número 2, o glossário. O termo gloss significa língua, idioma, língua e idioma, e lalia, idioma, e lalia, modo de falar. Ou seja, é o modo de falar. Vamos ler agora no livro de Atos, aqui, nós estávamos no mesmo capítulo que nós estávamos lendo, no capítulo 2, versículo 2, né?
mas entender melhor o que aconteceu ali. Vamos explicar versículo por versículo agora. Versículo 2, né? Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvindo cada um de nós em nossa própria língua materna? Então, aqui nós já vimos que o povo que estava falando, eles eram galileus. E as pessoas estavam falando assim: então, como é que nós conseguimos ouvir na nossa própria língua materna? Aí ele continua falando. Quais eram as pessoas que tinham naquela época? No versículo 9. Olha o tanto de pessoas, de etnias, o tanto de pessoas que havia naquela época. Versículo 9. Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, de Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilita, Egito e das partes da Líbano, próximos de Assirene, visitantes e vindos da Roma. Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, crentes e árabes, nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Então, olha o tanto de pessoas que estavam ali naquele momento ali, tanto de regiões diferentes, de idiomas diferentes, línguas diferentes, e todos ouviam eles falar na sua própria língua materna. Aí no versículo 12. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que isso significa? Outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Então, outros zombavam e outros estavam ali sem entender o que estava acontecendo. Se maravilhavam, né? Então, ali é como o que estava acontecendo ali para os irmãos entenderem. Agora que eu vou explicar. É como se os irmãos olhassem para mim, vamos supor que eu estivesse pregando um dia em uma igreja, na sua igreja, e na sua igreja tivesse pessoas de todo o local, tivesse pessoas dos Estados Unidos, tivesse pessoas da Europa, pessoas do Egito, pessoas de todo local do mundo, toda a região do mundo todo, da terra toda. E quando eu começasse a pregar, todos eles começassem a ouvir no idioma deles. Por exemplo, eu que nunca estudei como é que se fala em outro idioma, por exemplo, um inglês fluentemente. Aí vem um americano, uma pessoa que está me pregando, e ele fala assim: como é que ele está pregando assim tão fluentemente em inglês? É como se ele estivesse entendendo eu falando em inglês, sendo que eu nunca estudei inglês. Foi isso que o milagre que aconteceu naquela época. E não foi só em um idioma, foi em vários idiomas, mais de 10 idiomas ao mesmo tempo. Eles ouviam falar no seu próprio idioma. Foi a manifestação do Espírito Santo que estava acontecendo naquele momento ali. Ponto de número 3, sua continuação. Aqui está um grande debate ao longo dos séculos. Será que ainda existem as manifestações das línguas estranhas? Para mim, o texto mais contundente para apoiar que ainda existe essa manifestação se encontra em Atos 2, versículo 39. Aqui nós vamos comprovar que ainda existe até a nossa época de hoje. Por quê? Olha o que está escrito. Porque a promessa vós diz respeito a vós, a vossos filhos. Então, está vendo só? Está falando que as promessas eram para eles, para os vossos filhos, e a todos que estão longe, e tanto quanto Deus no Senhor chamar. Em Atos 19, versículo 6, sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeis vós já o Espírito Santo quando credes? E eles disseram-lhe: nós ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo nas mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam as línguas e profetizavam.
Então aqui está a prova que realmente há a continuação das línguas estranhas, que não foi exclusivamente para aquela época. Falei nesses dois versículos, em Atos 2, versículo 39, que ali o servo do Senhor estava falando que era para os vossos filhos, para todos aqueles que crescem no Senhor, que seriam para eles também. E logo depois, lá no livro, depois de um tempo em Atos também, nós lemos aqui, Paulo, quando encontrou os discípulos de João, aí ele foi e perguntou: em que vós foi batizados? Ele, no batismo de João. Ele, certamente vocês foram batizados nas águas. Aí foi lá e colocou, impondo as mãos sobre eles. A Bíblia diz que veio o Espírito Santo e eles falavam línguas e profetizavam. Então aqui é uma das provas, segundo o nosso autor, que a evidência de falar em línguas, a evidência de ser batizado é falar em línguas, né? Segundo o nosso autor aqui. Tópico de número 3. Significado e propósito. Ponto de número 1. Batismo no Espírito Santo não é sinônimo de salvação. Aqui eu quero deixar isso bem claro para os irmãos. Isso está somente na teoria, pois no campo da prática não é bem assim. Tem muitos pastores que pregam o contrário. Conheço pessoas que sofrem com isso, pois se sentem inferiores pelo motivo de não falarem em línguas estranhas. A regeneração promove um novo nascimento e com certeza é um ato direto do Espírito Santo. Todos nós somos selados com o Espírito Santo. No ato da conversão podemos, em uma rápida análise, entender que o Espírito Santo habita em um novo convertido, quando este é impactado pela palavra e tem mudança no seu comportamento. Chora ao sentir que o ofendeu, sente aperto no peito, na alma, quando comete algo errado. Isso é a manifestação do Espírito Santo. Lembrando que o batismo com o Espírito Santo não é sinônimo de salvação, mas sim de busca de dons, que é para todos os que creem. Então, querido, isso acontece muito nos nossos tempos atuais. As pessoas querem menosprezar uns e exaltar outros. Por exemplo, eles não querem deixar uma pessoa que não fala em outras línguas, eles não ungiriam, eles não reconheceriam um cargo eclesiástico para as pessoas que não falam em outras línguas e dão valor mais àqueles que falam em outras línguas. Mas aqui com o falar em línguas estranhas não significa que é sinônimo de salvação, que é garantia da salvação. Mas uma pessoa também, quando aceita Jesus, que nós vemos o Espírito Santo trabalhando nele já então. Então, o Espírito Santo está também na pessoa que não fala em línguas estranhas. Então, nós não devemos desmerecer uns e exaltar a outros nesse sentido. Todos nós temos também o Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha na vida daquele também que não fala em outras línguas. Ponto de número 3. O ponto de número 2, definição e propósito. Quero que reflitam. Se o movimento pentecostal ganhou uma grande proporção no final do século XIX e início do século XX, como então os grandes expositores do Evangelho dos séculos anteriores fizeram suas proezas? Por exemplo, Lutero, João Calvino. Foi por agora que foi no século XIX e século XX que esse movimento pentecostal. E esses homens fizeram grandes proezas aqui foi através deles, o Espírito Santo fizeram grandes proezas aqui no mundo nosso, né? E foi Martin Lutero que teve através dele que teve a grande reforma, que faz agora 500 anos, em dia 31 de outubro. E nós não conhecemos, não vemos os escritos dele falando algo sobre isso, sobre o batismo, o Espírito Santo, a evidência de falar em outras línguas, esse movimento todo, assim, não. E eles Deus usou isso poderosamente, né? João Calvino. Então, isso não quer dizer que o Espírito Santo não trabalha na pessoa que não tem esse movimento, né? O revestimento com o Espírito Santo é, na realidade, uma capacitação, uma ousadia a todos quantos o buscam. Mas para quê? Para a evangelização, assim como profundidade relacionada íntimo e edificação. Então, falar em línguas estranhas é um relacionamento íntimo entre você e o Pai e também para a edificação, né? Está lá em 1 Coríntios 14, versículo 4, aí lá. Devemos entender
que quem tem esse revestimento tem a ousadia de estar em qualquer ambiente para pregar, para discernir os mistérios de Yeshua, do Adonai. Então é isso que é o propósito, o objetivo. Se você fala que está falando em línguas estranhas, está aí no reteté, igual eu disse, mas não está pregando o evangelho, não está edificado no Yeshua, tem que saber o que realmente está acontecendo. Ponto tópico de número 4, os dons espirituais. Ponto 1, os dons espirituais. Qual o real propósito dos dons espirituais? O que precisamos entender é que eles não servem para guiar a igreja, mas sim para atrair ao Evangelho. A manifestação do poder de Deus é para a capacitação da igreja e não para meninice, emocionalismo, carnalidade, que está existindo em nossa atualidade. Paulo nos adverte a prestarmos um culto racional, está lá em Romanos 12, versículo 1. Logo, não podemos confundir os dons espirituais com acontecimentos provocados pelo homem. Tem muita igreja deixando um culto racional de lado para viver momentos de emoção, sem discernimento, sem doutrina bíblica. Precisamos levar ao conhecimento de todos que o famoso reteté não é nada mais do que emocionalismo, se não estiver fundamentado em um culto não estiver fundamentado em um culto racional. O falar em línguas acontecerá para quem é revestido e para a edificação do mesmo. De nada tem valor esse dom se todos falarem e não houver intérprete para a igreja. Deve ficar evidente que essa manifestação é para edificar quem fala, a pessoa que está falando, e a igreja conduz a intérprete. Esse é o objetivo das línguas estranhas. Então, as línguas estranhas têm esses dois objetivos. Se tem outra pessoa usando com outro objetivo, já vamos ter, nós podemos já olhar com um olhar assim, o que está acontecendo, né? Que muitas vezes nós vemos que esse movimento neopentecostal que acontece cada coisa que só o sangue de Jesus Cristo, só o Senhor para entender, querido. Então, que Paulo ele não nos dá essa advertência de fazer um culto racional ao Senhor. Naquele dia de Pentecostes, ali era algo racional. Todos entendiam, queridos. E o que acontece muito hoje é que acontecem umas coisas dessas que são isso é mistério. Isso é mistério entre ele e a pessoa que está acontecendo. Não, mas é um culto racional. Fazer um culto ao Senhor, um culto racional, e todos eles vão entender. Pode ser línguas, pode ser uma pessoa árabe que vai falar ali, mas todos vão entender porque o Senhor é poderoso para fazer entender. Amém, queridos? Ponto número 2. Os dons são dados aos crentes, individualmente. Então, os dons que o Yeshua nos dá individualmente. O que significa isso individualmente? Que é íntimo. É uma pessoa que tem comunhão, uma amizade com o Yeshua. Nesse ponto, quero salientar a importância da distribuição dos dons. A manifestação dos dons ocorre sempre por meio da Trindade. O Espírito é responsável pela diversidade dos dons, o Espírito Santo, o Yeshua Mashiach, Jesus o Messias, pela diversidade de ministérios, e o Adonai, o nosso Criador, pela diversidade de operações. Primeiro, então, os dons quais são os dons que tem? Vamos falar, temos dons de revelação. Quais são os dons de revelação? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. 2, dons de poder. Quais são os dons de poder? Fé, maravilhas e cura. E 3, dons de alocução. São línguas, interpretação e profecia. O que deve ficar evidente nesse tópico é que o Espírito Santo distribui para a igreja cada dom que ele precisa. Então não teremos somente profetas ou curadores, ou somente discernimento, mas sim o totalizante que ela, a noiva, precisa para o anúncio da edificação da obra. A atualidade nos mostra que os dons não passaram de comércio em algumas igrejas, de posições entre cristãos, que são tratadas de maneira diferente por uma coisa que não lhe pertence. É o nosso dever julgar toda a profecia. Está lá em 1 Coríntios 14, versículo 29. Provar todo espírito. Em 1 João, capítulo 4, versículo 1. Não podemos desprezar as profecias, mas não impede de examinarmos aquilo que ouvimos,
Paulo ainda diz, não extingai o Espírito, sim, mas também não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o bem. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 19 a 21, veja que o mesmo Paulo, quando alerta sobre o não desprezar, ele também nos lembra sobre a necessidade de examinar, ou seja, uma prática não extingue a outra. Portanto, receba toda a profecia com respeito, mas nunca deixe analisá-lo e também despreze a falsa profecia. Entendeu, querido? Então, uma prática não vai extinguir a outra. Nós temos que analisar. Nós não podemos julgar o profeta, né? Mas nós podemos analisar o que está saindo da boca dele. Podemos saber, buscar de Deus. Deus, será que realmente o que ele falou é de Deus? É do Senhor? Então, eu quero concluir, querido, dizendo que os dons existem e são atuais. E Deus está muito mais interessado em nos doar do que nós em recebermos. Então, que nós venhamos provar os dons do Yeshua, provar os dons espirituais em nossa vida, porque eles são atuais. Que nós podemos, então, viver os dons. Que o Senhor te abençoe, meu querido. Até a próxima lição.